Olá, tudo bem? Já falamos sobre serviços públicos, bens públicos e agora vamos falar então sobre a intervenção do Estado na propriedade privada. O Estado pode intervir na propriedade privada? Eu quero que você acompanhe através do seu material que você já tem em mão. Se tiver alguma dúvida, pode me mandar no e-mail profdanielamenin@gmail.com. O Estado pode intervir na propriedade privada? Propriedade privada não é um direito humano fundamental intangível? Na verdade, não. Bom, via de regra, o Estado ele não pode intervir na propriedade privada. E sim, é um direito humano fundamental, revestido de muitas proteções, mas não é blindado. Tá? Isso está onde? Está no artigo 5º da Constituição Federal, no inciso 23 e também no inciso 24, que fala a propriedade atender a sua função social. Que é essa função social? Já vamos ver. E a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro. Significa, então, que a sua propriedade tem que cumprir uma função social, não havendo esse cumprimento, então ela fica vulnerável. E quando a sua propriedade for desapropriada por uma necessidade, e isso é um pré-requisito, necessidade ou utilidade pública, vai ser por interesse social e também mediante uma justa e prévia indenização em dinheiro. Já adianto que isso não acontece necessariamente dessa forma. Mas esses dispositivos, eles criam essa dinâmica aonde o direito de propriedade existe sim, ele é muito importante, direito fundamental de primeira dimensão ou geração, como você preferir, mas é limitado pelo cumprimento de uma função social. Havendo, então, a decisão pela desapropriação, o proprietário tem o direito de receber uma justa e prévia indenização. Ok? Lembrando que função social da propriedade é um princípio constitucional que determina que o uso da propriedade não serve apenas para o proprietário, não é uso que deva satisfazer apenas as necessidades e as intenções do proprietário, seja ele propriedade rural ou urbana, mas tem que atender também aos interesses da coletividade e não apenas do proprietário, como eu já adiantei. Esse conceito, ele significa que o proprietário tem o dever de usar a sua propriedade como ele entender, desde que seja de forma consciente. Essa propriedade tem que promover, além do próprio bem-estar, tem que promover também o bem-estar social. Essa propriedade não pode ser alvo, não pode ser cenário da não preservação ambiental, certo? E ela tem que atender à ordem econômica. Se ela não atender à ordem econômica, depois você dá uma consultada lá no artigo 170, se eu não me engano, 170 da Constituição, que vai falar a respeito da ordem econômica brasileira. Ela tem, se não houver o cumprimento desses requisitos, então ela pode sofrer desapropriação, ok? Vamos entender então como que é feita essa intervenção do poder público nos bens particulares, na propriedade particular. Primeiro, através da requisição administrativa. Essa requisição administrativa, ela tem natureza temporária e ela também é indenizável, ou seja, o proprietário tem o direito de receber uma indenização por esse uso. O Estado, ele utiliza um bem particular em caso de emergência, ou seja, numa situação que justifique a sua emergência, pode ser utilizado um bem particular como se fosse um bem público. Em caso de ambulâncias de uma rede particular de saúde, elas podem ser utilizadas em caso de calamidade pública, através de uma requisição administrativa. É óbvio que isso deverá ser indenizado. Existe também uma outra situação que é a ocupação temporária. Essa ocupação temporária ela tem caráter de uso transitório, não é para sempre. O próprio nome já fala, ocupação temporária. É quando o poder público utiliza de um imóvel particular para uma obra pública.
Por exemplo, em determinado local está sendo construída uma escola e um terreno que faz limite a essa escola é um terreno particular, mas ali tem que ser instalado um canteiro de obras para que possa servir de suporte para essa construção. Então, nessa situação, se justifica essa ocupação temporária. É óbvio que tem um uso transitório, limitado, não é para sempre, até porque a gente espera que uma obra termine, né, em determinado momento. A outra forma, então, é a limitação administrativa. Acontece através de uma restrição geral que é imposta a todas, como, por exemplo, normas de zoneamento, altura de edifícios, proteção ambiental. Eu posso construir um prédio? Pode, mas o que que diz, né? Quais são as normas referentes a construções? Até bem pouco tempo atrás, Dourados ele não podia ter prédios muito altos, eu acho que acima de 8 andares, 10 andares, alguma coisa assim, porque era considerado um terreno arenoso, que não suportava grandes construções. Agora isso já não existe mais. Então a ideia é o seguinte: posso construir um prédio? Pode, mas você tem que se atentar às limitações de altura, de dimensões desse prédio. Eu posso ter uma área lá em Bonito para exploração de turismo? Pode, mas quais são as normas referentes à proteção ambiental, ao próprio turismo? Entenderam? Então, é nesse sentido. Então, através dessa limitação administrativa, surge uma intervenção na propriedade privada através do próprio poder público. Eu coloquei até o exemplo: proibição de construir em área de preservação, certo? Na sua propriedade, na sua fazenda, pode ser destinado ali um determinado pedaço e pode ser considerado área de preservação. Ali você não pode construir, você não pode plantar, você não pode fazer nada. E nesse sentido. Uma outra forma é a servidão administrativa, muito comum também. A servidão, na verdade, é um direito real sobre um bem alheio. Como assim? Vamos supor que precisa fazer aqui, colocar passagem de cabos, de dutos, ou então de postes numa determinada propriedade para fins de eletrificação, para colocar energia elétrica. Então, o poder público vai implantar uma servidão administrativa para que isso aconteça, ok? Então, é um pedaço da sua propriedade que vai ser usado para um fim específico e comum, e interesse comum, certo? Uma outra forma, então, é o tombamento. O tombamento ocorre quando existe essa intenção de proteção do patrimônio histórico e cultural. Se eu não me engano, eu acho que é a Morada dos Baíses, em Campo Grande, que era uma propriedade particular, mas devido à cultura, devido à importância para Campo Grande e para o Estado, se não me engano, ali existe esse tombamento. Ou seja, é impedido a destruição ou a modificação desse bem porque ele tem um valor histórico, ok? É o que acontece com muitos casarões históricos. Em Paraty é assim também, em Petrópolis é assim também, enfim, existem ali, né, algo que era propriedade privada e acabou não sendo mais considerado propriedade privada porque tinha fins históricos muito importantes. Uma outra forma é a desapropriação. A desapropriação acontece quando há essa retirada da propriedade com fins de indenização. É uma das maneiras mais gravosas de intervenção do poder público no bem, né, na propriedade privada, porque acontece essa transferência compulsória da propriedade para o Estado, do particular para o Estado. Essa indenização ela tem que ser prévia e tem que ser justa, mas nem sempre ela é justa e nem sempre ela acontece previamente. Construção de rodovias que passa por determinadas áreas, ou então construção de hospitais, às vezes para passar uma rua ali, né, a propriedade ela vai ser desapropriada. Então essas são as formas mais comuns que existem para que haja essa intervenção do poder público no patrimônio privado. Então, é possível? É possível, mas como medida excepcional.
Sempre tem que ser verificada se aquela propriedade está cumprindo a sua função social e se existe exatamente a necessidade de que essa intervenção deva acontecer, ok? Se você tiver alguma dúvida, me mande no e-mail profdanielamenin@gmail.com e até a próxima.